Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma palestra do canal do Lar Irmã Zarabatana. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é bastante instigante, que na verdade vamos falar sobre vários temas, né? Eu chamei a palestra de hoje com o título Desdobramento, Dupla Vista, Bicorporeidade, que a gente vai ver o que é, vamos ver os conceitos. Mas, aproveitando esse tema, nós vamos falar sobre alguns outros conceitos que estão muito relacionados. Tá? Então, me acompanhem, nós vamos dar uma passada geral sobre esses conceitos, não vai dar para aprofundar, né, em função do nosso tempo aqui, mas fica o convite para que vocês possam seguir pesquisando e se aprofundando nos estudos para conhecer cada um deles. Muito bem, para a gente começar, as manifestações que nós vamos apresentar aqui na noite de hoje estão todas relacionadas a manifestações perispirituais, ou seja, que são promovidas e possíveis em função da existência do nosso corpo espiritual, que já conhecemos, que já vimos em várias outras palestras aqui do Lar Irmã Zarabatana. Eu separei esse trechinho do livro A Gênese, de Allan Kardec, em que ele vai falar o seguinte: o perispírito é o órgão sensitivo do espírito, né? Então, o espírito, enquanto centelha divina, possui esse corpo espiritual que, dentre várias das suas funções, funciona então como órgão sensitivo, por meio do qual este percebe coisas espirituais que escapam aos sentidos corpóreos. Ou seja, é através do perispírito que a gente se relaciona com o mundo espiritual, se interage com ele e consegue percebê-lo. Pelos órgãos do corpo, continua ali Kardec, a visão, a audição e as diversas sensações são localizadas e limitadas à percepção das coisas materiais. Pelo sentido espiritual ou psíquico, elas se generalizam, elas se ampliam. O espírito vê, ouve e sente, por todo o seu ser, tudo o que se encontra na esfera de irradiação do seu fluido perispirítico, né? Ou seja, o perispírito, em função das suas características, que são várias, e a gente também tem um canal, uma palestra aqui no canal do Lar Irmã Zarabatana, falando sobre as características e propriedades do perispírito, ele tem essa capacidade de se expandir e aumentar o seu campo de sensações. Claro que isso depende de alguns fatores, né? Primeiro, depende da nossa atual condição evolutiva, nossa atual condição moral. Pode depender também se nós estamos trabalhando mediunicamente, né, se já temos algum conhecimento e, por esse fato, exercemos algum tipo de treinamento dessas manifestações, mas, como ela é uma condição inerente a cada um de nós, até muitas vezes pessoas que não são ligadas ao meio espírita, por exemplo, também tem esse fenômeno da expansibilidade do seu perispírito e está sujeita a determinadas manifestações. Pois bem, então, esses fenômenos de expansão do nosso perispírito, eles ocorrem e se manifestam através do que nós chamamos de emancipação da nossa alma. Então, ali diz o texto: nas ocorrências de emancipação da alma, o espírito, agora é o espírito, né, junto com o seu perispírito, se desprende parcialmente do corpo físico, torna-se mais livre, mais independente ou mais emancipado e, por si, espírito com perispírito, presencia ou participa de acontecimentos em ambas as dimensões da vida, vida material e vida espiritual. E então consegue entrar em contato com espíritos encarnados ou desencarnados. Então, o que a gente vê ali nas ilustrações são pessoas que estão encarnadas e que, em função dessa possibilidade do seu perispírito se emancipar, a ponto dele se deslocar para fora do seu corpo físico,
esse espírito vai vivenciar, vai experimentar, vai se relacionar com o mundo espiritual. E vejam nas duas imagens que a todo momento esse corpo espiritual, ele está ligado ao corpo físico através do fio de prata, ou cordão de prata, ou cordão fluídico, que vai manter essa relação entre corpo físico e corpo espiritual. Vai manter essa ligação e é o que vai também fazer com que o nosso corpo físico mantenha-se vivo. Porque na medida que esse cordão espiritual ele se rompe e o espírito tem a possibilidade então de ir embora, o nosso corpo físico desencarnou, não é isso? Nós desencarnamos, né? Perdemos então a relação com a carne. Pois bem, a gente conhece muito essa capacidade de emancipação da nossa alma, do nosso espírito, em relação aos sonhos, né? Isso é muito comentado, é muito objeto de palestras, mas eu quis trazer aqui outras possibilidades de emancipação da alma que também estão descritas na literatura espírita. E para essa palestra aqui, eu vou usar os termos desdobramento, projeção astral, viagem astral, como sinônimos dessa capacidade de emancipação da alma. Existem autores e palestrantes que vão diferenciar o desdobramento da projeção, da viagem astral. Existem outros palestrantes que vão dizer que são sinônimos, tá? Acho que a riqueza, né, da doutrina espírita, de toda a área de conhecimento, é essa possibilidade das pessoas terem visões divergentes, né? Não existe uma verdade absoluta, ou pelo menos uma verdade que a gente conheça como absoluta. Então, na medida que a gente vai estudando, vai produzindo conhecimento, vai ter acesso a novas informações, vamos também introjectando novas formas de pensar, novas formas de agir e de compreender a doutrina. Então, para essa palestra, não vamos nos preocupar em diferenciar, vamos usá-los como sinônimos. Pois bem, dentro desses fenômenos de desdobramento, de emancipação da alma, eu quis usar essa reguinha apenas a título ilustrativo, para a gente poder entender um pouquinho que, dentre esses fenômenos, nós vamos ter os fenômenos em que há menor emancipação da alma, né, menor relacionamento e expansibilidade do nosso perispírito com o mundo espiritual, e na medida que os fenômenos eles vão mudando, essa emancipação da alma ela vai aumentando, a ponto da gente chegar ao fenômeno da bicorporeidade, que também nós vamos abordar aqui na palestra, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, nós vamos tratar desses conceitos: dupla vista, sonhos, sonambulismo, êxtase, bilocação e bicorporeidade, nessa ordem, e vamos entendendo então que, na medida que a gente vai falando desses fenômenos, a possibilidade de emancipação da alma, a expansibilidade do perispírito, ela vai acontecendo, ela vai aumentando cada vez mais. Uma outra coisa importante para a gente comentar é que seriam esses fenômenos anímicos ou fenômenos mediúnicos? Pois bem, primeiro, fenômeno anímico é aquele fenômeno inerente ao nosso próprio espírito. São as capacidades que o nosso próprio espírito tem, independentemente de estar interagindo com o mundo espiritual. Tá? Nós somos capazes de produzir esses fenômenos e não dependem de nenhuma interferência espiritual, nenhuma relação com o seu guia protetor, com o seu anjo de guarda, com o espírito obsessor, etc, etc. Tá? E os fenômenos mediúnicos, esses sim, são os que se relacionam, né, à comunicação com o mundo espiritual e com os espíritos. Pois bem, cada um desses fenômenos, dupla vista, sonho, sonambulismo, êxtase, vai ter essa característica. Vai ser anímico ou vai ser mediúnico. Em alguns casos, pode acontecer as duas possibilidades. Mas o que acho que mais importante do que a gente se prender a esse conceito, né, se o fenômeno é anímico ou mediúnico, é a gente entender que ele acontece e como ele acontece.
Porque vamos lembrar o seguinte, lá na questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou à espiritualidade sobre a influência dos espíritos nos nossos pensamentos e nos nossos atos. E perguntou qual era o tamanho, né, dessa influência do mundo espiritual em nós. E a resposta da espiritualidade foi: essa influência é muito maior do que você imagina. Os espíritos nos influenciam a tal ponto que, dizem os amigos espirituais que responderam a Kardec, na verdade, são eles que vos dirigem. Tamanha é essa influência. Portanto, se nós temos uma relação intrínseca, permanente com o mundo espiritual, na finigrama vai ser muito difícil separar o que é anímico do que é mediúnico, porque a todo tempo estamos nos relacionando com o mundo espiritual. Porém, essa classificação, essa separação, ela existe para fins didáticos, né? Mas vamos lembrar que é difícil a gente dizer, isso aqui que está acontecendo, será que não teve influência do mundo espiritual? Né? A gente está se relacionando o tempo todo com o mundo espiritual. Mas, de qualquer maneira, nós vamos abordar os fenômenos anímicos e os fenômenos mediúnicos. Muito bem. Primeiro, então, que eu quero abordar com vocês é a chamada dupla vista. E aqui a gente tem uma primeira questão para comentar que é muito importante. Tá? Muita gente vai confundir a dupla vista com a mediunidade de vidência. Então, aqui eu já estou dando uma pista de que a dupla vista é um fenômeno anímico, é um fenômeno que nós produzimos individualmente enquanto espíritos e que não dependem da relação com o mundo espiritual. E muita gente, então, vai confundir a dupla vista com a mediunidade de vidência. A mediunidade de vidência, ela precisa da participação de um espírito desencarnado. Por quê? É aquele espírito desencarnado que está enviando, transmitindo uma informação para o médium vidente, para a pessoa vidente, e ela é capaz de captar e fazer a leitura. Mas a mensagem, o pensamento, sai de outrem, né, do externo, de outro espírito, para o médium vidente. E no fenômeno da dupla vista? A dupla vista, ou segunda vista, como queiram chamar, ela é. Opa, cadê aqui? Ela é um fenômeno pelo qual certas pessoas, em perfeito estado de vigília, não estão adormecidas, não estão em transe, tá? Estão em vigília, estão vivendo sua vida normal, conseguem perceber cenas e fatos passados à distância ou exclusivamente na esfera espiritual. Livro dos Espíritos, questão 450. Então, na dupla vista, o perispírito, né, ele vai se emancipar durante o seu estado de vigília, seu estado acordado, e vai dar a possibilidade daquela pessoa ver, ouvir e sentir além dos limites dos sentidos humanos. Vai começar a ver questões do mundo espiritual, normalmente questões que os olhos não são capazes de ver. E algumas pessoas possuem essa faculdade e muitas vezes nem percebem, porque é uma relação natural entre o que ela está vendo no mundo material, entre o que ela está vendo no mundo espiritual. E isso é, por exemplo, aquilo que se chama das visões que a pessoa tem, né? De repente, aquela ideia, aquela imagem que a pessoa não sabe muito bem de onde veio, né? Mas que é fruto desse fenômeno da dupla vista, da expansão da sua alma, que dá a capacidade de perceber questões do mundo espiritual. Pois bem, então, como vocês podem ver, a dupla vista ela não vai depender, por exemplo, de um transe, né, um estado de consciência alterado, como, por exemplo, acontece no sonambulismo, que a gente vai ver daqui a pouco, tá bom? Vamos passar então aqui.
para o próximo, que são o sono e os sonhos. Lembra lá da nossa reguinha, a gente está andando para a direita, né? Esses são muito comuns, né? A maioria de nós vivencia. Às vezes a gente vai se lembrar um pouco mais, a gente não vai se lembrar, a gente vai às vezes estranhar, porque podem ser sonhos do dia a dia, podem ser sonhos que a gente não entende muito bem, não consegue interpretar, podem ser sonhos que a gente faz uma visita ao mundo espiritual, né? O fato é que durante o nosso descanso do corpo físico, esses laços, né, que prendem o espírito, o perispírito ao corpo, eles se afrouxam em função desse repouso e dá a possibilidade, então, do perispírito se lançar no espaço e ter uma relação direta com o mundo espiritual. Essa liberdade, esse relacionamento que a gente tem durante o sono, que se manifesta pelo sonho, ela é recordada, né, muitas vezes quando a gente acorda, com lembranças mais ou menos intensas, e a gente às vezes é capaz até, né, de relatar o que aconteceu. E como eu falei, se vocês forem buscar, então, também palestras sobre interpretações de sonhos, vocês vão encontrar material na internet sobre isso. Mas assim, o que é mais comum? Primeiro, os sonhos das nossas vivências diárias, né? É como se a gente voltasse para a nossa rotina no momento de estar dormindo, seja uma preocupação do trabalho, seja um estudo, uma prova, um problema familiar, e a gente vai lá continuar se consumindo e se relacionando em relação àquilo. Podem ser, às vezes, uns sonhos mais reflexivos, em que vão emergir questões que estão no nosso subconsciente, questões das nossas vidas passadas, né, situações que a gente não sabe muito bem, foi parar num outro país, num outro lugar, numa outra época, não entende muito bem porquê, mas aquela vivência é muito presente, é muito viva. E podemos, então, ter os nossos sonhos com o relacionamento com o mundo espiritual, encontrando pessoas que também estão encarnadas e também estão sonhando, encontrando pessoas desencarnadas, né, eventualmente participando de uma palestra espírita, indo até uma colônia espiritual, ou até mesmo indo para um umbral, e isso depende muito da nossa vibração, do nosso momento, aquilo que a gente tem atraído e para onde a gente também tem sido atraído. Então, de novo, saímos da dupla vista, que é um fenômeno anímico, né? Que a pessoa vai enxergar o mundo espiritual ao mesmo tempo que vê o mundo material. E agora temos um pouquinho mais de avanço em relação a essa emancipação da alma, em que o espírito já se liberta do corpo físico e vai se relacionar com o mundo espiritual. O Kardec, lá na questão 425 do Livro dos Espíritos, também trouxe essa nomenclatura do sonambulismo, né, que é muito próxima, está muito relacionada com essa questão dos sonhos. Mas ele lá abordou esse tema com a seguinte pergunta: o sonambulismo natural tem alguma relação com os sonhos? Como explicá-lo? E a espiritualidade lhe respondeu: o sonambulismo é um estado de independência do espírito mais completo do que o sonho. Então, lá na nossa régua, a gente andou um pouquinho mais para a direita, né? Estado em que há maior amplitude e o espírito adquire maior faculdade, possibilidade de relacionamento. A alma tem então percepções de que não dispõe no sono, que é um estado de sonambulismo imperfeito. Então a gente se desdobra um pouco mais, se emancipa um pouco mais e tem uma vivência um pouco mais presente com o mundo espiritual, né? No sonambulismo, aí o Kardec vem comentar a questão 425, falando o seguinte: no sonambulismo, o espírito ele está na posse plena de si mesmo, ele está mais desligado do corpo físico. Os órgãos materiais do carinha que está dormindo, né, acham-se, de certa forma, em estado de catalepsia, né, paralisados, e deixam de receber essas impressões exteriores. Esse estado se apresenta principalmente durante o sono, ocasião em que o espírito abandona provisoriamente o corpo, por se encontrar gozando de um repouso indispensável à matéria. Tudo isso Kardec comentando. E ele avança mais um pouquinho.
No sonambulismo, a alma se desloca ao local do acontecimento dos fatos ou pode vivenciá-los como se fosse uma projeção à distância. Ele pode falar com exatidão de coisas que experimentou, que normalmente ignora quando está acordado, ou até mesmo de assuntos que estão acima da sua capacidade de compreensão. Então, ele interage, recebe instruções, visita familiares, etc, etc, etc. Pois bem, avançando mais um pouquinho, então, para uma capacidade ainda maior de emancipação da nossa alma, nós temos ainda o estado de êxtase. O êxtase é um estado em que há uma comunhão profunda entre o encarnado e o mundo espiritual. Então, quando ele faz esse desdobramento durante o sono, durante esse estado sonambúlico, em função da sua capacidade vibratória, da sua qualidade moral, da reforma íntima que vem já produzindo, de estar, né, com um pensamento mais espiritualizado, mais conectado, ele consegue, então, estabelecer uma conexão fortíssima com a espiritualidade. A ponto que ele consegue se relacionar com uma parte do mundo espiritual já com níveis mais elevados. Kardec, lá na questão 440, que segue essa questão aqui, 439, em que ele aborda a diferença, né, entre o êxtase e o sonambulismo, na 440, ele fez a seguinte pergunta: o espírito, ele penetra realmente nos mundos superiores? Ele vai tão longe assim, num estado tão elevado de vibração? E a espiritualidade lhe responde: ele vê esses mundos, o espírito vê esses mundos e compreende a felicidade dos que lá habitam. De onde então lhe nasce o desejo de lá permanecer. Há, porém, ainda mundos inacessíveis aos espíritos que eles não podem alcançar porque não estão bastante ou plenamente purificados. Então, a gente consegue, nesse estado de êxtase, alcançar ambientes espirituais superiores, mais felizes, gozar de uma paz, de uma felicidade, de um êxtase verdadeiramente, como diz a palavra, mas, ainda assim, a gente não alcança níveis vibracionais elevados, né, onde estão lá os grandes mentores e os condutores do plano espiritual. Vamos em frente. Olha só, já caminhamos então, comentamos sobre a dupla vista, sobre os sonhos, sobre o sonambulismo, sobre o êxtase, e de novo, nosso perispírito está expandindo cada vez mais, se afrouxando cada vez mais do corpo físico, sem se desligar dele, e isso vem permitindo uma percepção, uma relação cada vez maior com o mundo espiritual. Vamos ver então agora o fenômeno da bilocação. A bilocação é a presença da alma, veja bem, da alma, então é um espírito encarnado, desdobrada em lugares diferentes daquele em que se encontra o seu corpo físico. Então, cá está meu corpo físico, né? Digamos, num estado adormecido, e o desdobramento ele é tamanho a ponto que, em outro lugar, o meu corpo espiritual, ele pode ser percebido, ele pode ser visto ou por outros espíritos desencarnados, o que é mais natural, mas também por almas igualmente emancipadas do corpo, ou seja, outras pessoas que estão neste mesmo fenômeno, ou ainda por clarividentes ou médios videntes. Então não chega a ser a bicorporeidade que nós vamos ver a seguir. Não chega a ser uma materialização. Por quê? Porque só vai ter a capacidade de enxergar esse meu desdobramento do perispírito em outro lugar um médium vidente. Então, digamos, o médium está lá na Espanha e ele consegue ver o perispírito do Felipe se manifestando, aparecendo para ele lá. Mas eu não estou desencarnado. Eu estou dormindo aqui no Rio de Janeiro.
mas o meu espírito está desdobrado e consegue ser percebido, consegue ser visto por esse médium vidente. Então, neste caso, nós temos dois lugares de manifestação: o corpo, o, o corpo físico, né, que está adormecido, e o corpo fluídico ou perispiritual. Lembrando que ele não vai se materializar, ele não adquire tangibilidade, ele não se torna palpável, como é o caso da materialização. Ok? Deu para entender, né? Então vamos agora avançar ainda mais um pouquinho para falar da bicorporeidade. Aí sim, a gente já avança para um fenômeno ainda mais visível, ainda mais tangível. Então, a bicorporeidade é quando a alma em desdobramento, de novo, cá estou eu, em estado adormecido ou em estado de transe, e vou me desdobrar até adquirir a visibilidade para pessoas comuns, não são médios necessariamente. Qualquer pessoa tem a capacidade de me ver desdobrado e, em alguns casos, vai ser possível tocar. É tangível, se materializa relativamente. Se durante sua aparição em outros lugares que não aquele em que se encontra o corpo físico, o corpo fluídico ou perispírito da pessoa desdobrada adquire a tangibilidade e a aparência do corpo material. Então, o fenômeno passa a se chamar bicorporeidade. É um perispírito de uma pessoa viva que está materializado. Questão 119 do Livro dos Médiuns vem falar sobre esse fenômeno. Vamos lembrar que esse fenômeno ele é diferente da materialização. Por quê? Tecnicamente, a materialização é de um espírito ou de um objeto desencarnado, que está no mundo espiritual. Objeto desencarnado é engraçado, né? Mas é de um espírito desencarnado ou de um objeto que está no mundo espiritual e que se materializa. Aqui na bicorporeidade, o espírito, a alma está encarnada. E ela vai se desdobrar e se fazer visível e possível de toque em outro lugar. E existem vários médiuns, né? Em especial a história de alguns santos, como Francisco de Assis, Santo Antônio de Pádua, Santo Afonso, mas também o médium Eurípides Barçanufo, em que ocorreram casos de bicorporeidade. Por exemplo, Santo Antônio de Pádua é muito conhecido, né, em que ele vai manifestar a sua presença espiritual tangível, né, numa outra localidade onde estava havendo o julgamento do seu pai, né, e ele aparece lá para defender o seu pai nesse julgamento, enquanto ele estava em outra localização. Então, ao mesmo tempo, ele era visível e tangível em dois lugares diferentes. É claro que é um fenômeno raríssimo, é claro que são espíritos, né, com uma capacidade evolutiva, espiritual já desenvolvida, já importante. É claro que isso também tem uma aplicabilidade, né, de acordo com uma necessidade justa, né? Não, isso não vai ser feito por lazer ou por diversão das pessoas, né? Isso acontece realmente raramente e diante de necessidades especiais. Pois bem, com isso, a gente deu uma passada muito rápida dentro do nosso tempo aqui possível por esses diferentes fenômenos, né, de emancipação da alma. Eu fui, ao longo do texto, deixando algumas referências dos livros dos médiuns, dos livros dos espíritos. Então, convido vocês a explorarem um pouquinho mais esses conceitos, entenderem mais o funcionamento desses processos de expansão do nosso perispírito. Agradeço a atenção, a companhia de vocês, esperando que esse tema tenha sido útil. Muito obrigado e uma boa noite a todos.